poder começar, nós vamos falar sobre a construção do padrão de entrada. A norma nessa sessão ela traz uma série de observações até meio um pouco desconexas, pode parecer confuso, mas eu vou estar citando as principais que a gente precisa saber, que são interessantes. Então, nessas observações que a norma traz sobre a construção do padrão, uma delas é que o cliente, após construir o padrão, ele precisa manter o livre acesso à caixa de medição, de maneira que o leiturista consiga ir, a equipe ou o pessoal credenciado da CEMIG consiga estar tendo acesso à caixa de medição, caso necessite estar fazendo uma troca de medidor, algum tipo de manutenção ali, se você pedir um corte para conserto, alguma coisa, esse padrão precisa estar acessível. Você não pode colocar entulho, móvel, esse tipo de coisa para tampar a passagem de maneira que talvez você não consiga acessar essa caixa de medição. Com a hora, sei lá, pode haver um curto-circuito dentro da sua instalação, você precisar de acessar a proteção geral e aí você não consegue. Então, como essa parte está relacionada também à segurança, ela tem que estar, o padrão tem que estar sempre de livre acesso. Também a norma fala que é responsabilidade do consumidor manter a caixa de medição, os equipamentos do padrão de entrada de uma maneira geral em bom estado de conservação e de segurança, tá? E também ela afirma que é responsabilidade do cliente tomar conta do aparato de medição que foi instalado pela CEMIG. Qualquer dano que vier a acontecer nesse medidor de energia, o cliente paga uma multa para a concessionária, só para vocês terem uma ideia. Não sei se vocês já ouviram falar, aquele típico caso, o pessoal instalou energia solar e deixou ligado sem a troca do medidor bidirecional. Eu já vi um caso desse, não foi comigo, graças a Deus eu sabia que não podia. E aí o pessoal deixou o sistema ligado sem estar com o medidor apropriado para poder medir aquela energia e acabou ocasionando um dano. E o cliente veio a pagar uma multa, aí, um valor bem salgado, se não me engano, R$4.000 para a CEMIG como forma de ressarcimento e uma espécie de uma indenizaçãozinha aí pelo trabalho, pelo serviço que eles iriam ter para troca de medidor e etc. Então, assim, essa é uma das observações que a norma faz. Por último, a norma fala ali também que o cliente não deve ter acesso à caixa de medição, apenas a proteção geral, caso ele precise abrir ali, desligar a instalação, desconectar ela da rede, ele vai ali na proteção geral, ou, como eu já falei, se tiver um curto-circuito, alguma coisa desse tipo, ele vai lá e pode fazer religação através desse padrão, mas somente o pessoal autorizado e credenciado da CEMIG está habilitado para poder fazer remoção de selo, qualquer tipo de lacre que esteja fechando essa caixa e vir acessar os componentes que estão lá dentro, tá? Além desses pontos, a CEMIG traz algumas outras observações, tá? A gente vai ver aqui no computador agora, mas antes de ir para lá, vou destacar apenas uma aqui que está meio jogada ali, meio fora de contexto, mas a CEMIG fala assim, ó, construção de padrão na zona rural somente com poste de 7 metros. Se vocês estão lembrados lá naquela aula que a gente teve sobre ramal de ligação aérea, em instalações onde existe tráfego de máquinas agrícolas, etc., a flecha máxima do cabo, ali onde o ponto mais baixo que o cabo faz ali quando você tem um ramal de ligação aérea e o solo, dá uma distância de 6 metros. E aí, como você tem um poste de 7 metros, você enterra ele 1 metro dentro e sobra 6 para cima. Então, essa é a razão pela qual a CEMIG não aceita poste menor do que 7 metros, né? Porque em zona urbana o pessoal pode utilizar poste de 5 metros aí quando a gente tem rede do lado a favor, mas nesse caso, por utilização em zona rural, esse poste está vetado, somente poste com 7 metros. Agora a gente vai para o computador ali para fazer algumas observações sobre construção de marquise, cavalete de água, caixa de passagem e algumas outras coisas aqui. Bora lá? Pessoal, então para dar continuidade aqui às nossas observações gerais sobre padrões, a primeira delas é o seguinte, ó, eletrodutos. Os eletrodutos, que são, o pessoal fala aí conduíte, né? Eles, aqui nesse ponto, fala que é necessário que eles estejam visíveis em todo o seu contorno, tá? Por ocasião da ligação do padrão de energia lá, conforme a ND 5.1. Ou seja,
Você construiu o padrão, já não pode sair concretando tudo e deixando tudo prontinho. Nossa, a CMI quer ver o eletroduto para ver se você não deixou, não fez nenhum cambalacho lá, né? Não fez nenhum gasto, nada disso. Então ela quer ver o eletroduto todo, no perímetro dele todo. Então você não pode sair concretando nem construindo. Isso aí acontece, tá? Aqui na ND 5.1 é uma das exigências que a gente tem nas observações gerais sobre padrões. O problema disso aqui é que o padrão é uma das primeiras coisas que a gente constrói dentro da edificação. Então, o que acontece? O pessoal, quando coloca o padrão, tá tudo belezinha e aí vai construindo um monte de coisa e deixa o padrão fora da norma. Dá um exemplo com o próximo item que a gente tem aqui de observação. Ó. Marquises. O que a ND 5.1 fala? Vamos supor que a gente tem aqui, ó, o ramal ancorado, tá? Aqui na parede da edificação, e mais aqui embaixo a gente tem a caixa de medição. Caixa de medição, e aqui a gente teria a marquise. Aqui, nessas observações gerais, a gente tem um item a respeito das marquises, que é o seguinte: o recuo máximo que a marquise pode ter aqui, ó, é de 60 centímetros, ou seja, 60 centímetros. Por quê? Quando o pessoal vier aqui, ó, a marquise está aqui, o ramal de ligação aérea para ser ancorado aqui na parede da edificação. O que vai acontecer? Aqui a gente tem o pavimento. O pessoal, para chegar para encostar a escada aqui, ó, quanto maior for essa marquise, mais difícil fica de encostar essa escada na parede da edificação para poder estar efetuando a conexão ali dos cabos. Então, isso aqui é um caso típico de reprova para clientes de energia solar quando vai fazer vistoria para conexão de geração distribuída, né? O que acontece? Chega lá na hora de encostar a escada, a marquise está com comprimento fora do recomendado por norma. Aqui o pessoal está fazendo quebrar mesmo a marquise, está tendo que quebrar e depois o cliente que se vire para poder restabelecer a estética do imóvel e etc. Chegou lá, não deu para encostar a escada, está fora da especificação, o pessoal está mandando quebrar a marquise, tá? Então marquise no máximo 60 centímetros. E a gente tem uma outra observação geral aqui sobre a construção de padrões, tá? Que é, fazendo aqui, vamos supor que essa aqui é uma caixa de medição. Aqui a gente tem o visor, né? O visor, e aqui a gente tem a proteção geral, seria o disjuntor ali. O que acontece? O pessoal constrói o padrão, conforme falei, uma das primeiras coisas da edificação, e aí depois vai fazendo. Pega cavalete de água, coloca. O problema é o seguinte, na ND 5.1 fala que a gente não pode construir o cavalete de água aqui logo abaixo do padrão, na mesma direção vertical da caixa de medição, tá? Proibido pela ND 5.1. O certo é a gente contar aqui, ó, a partir da lateral da caixa e dar um recuo, lá na norma fala mínimo de 30 centímetros, ou para um lado ou para o outro. Faz pelo menos 30 centímetros de recuo aqui para você garantir. Aqui não especifica a partir exatamente de qual ponto, mas se você não quer errar, pega uma das laterais da caixa e conta 30 para cá ou 30 para cá. Beleza? Outra observação que tem aqui na norma é o seguinte: a gente vai fazer outra caixinha aqui, que seja uma caixa de medição, tá? E o que faz? Se o consumidor quiser, ele pode estar construindo uma outra caixinha aqui de passagem para fazer a interligação do ramal interno com o alimentador que vai para o QDC. Isso aqui é prática já consolidada, mas é bom saber que na ND 5.1 é facultativa a construção dessa caixa de passagem. Como boa prática, construa ela, tá? Para você fazer a interligação do ramal interno do consumidor com o alimentador que vai para o seu quadro de distribuição de circuitos. Agora, eu vou jogar tudo isso aqui fora, tá? E nós vamos falar sobre a última observação, que é a respeito da altura das caixas de medição. Estou desenhando aqui uma caixa de medição. Ficou horrível, vou desenhar outra. Ó, já ficou bem melhor. A gente tem aqui o visor, essa proteção geral, e a gente tem aqui também o pavimento, tá? E aí,
que fala na ND 5.1? A parte de cima da caixa aqui, ó, seria essa linha aqui. A distância entre essa parte aqui e o pavimento, ele tem que ser de no máximo 1.500 milímetros, mais ou menos 100, ou seja, 1,5 metros, mais ou menos 10 centímetros, ou seja, pode estar entre 1,60 e 1,40. Caso essa distância não seja atendida, é vetado você vir aqui com vou construir um degrauzinho aqui, ó, sei lá, vamos supor que chegou aqui e deu 1,65, tá? Ó, a altura máxima seria 1,60. Vou construir um degrauzinho aqui de 5 centímetros e fica tudo certo. O que acontece? Fala, ó, vetada a construção de qualquer tipo de nível na via pública para poder adequar a altura da caixa de medição à altura especificada aqui na ND 5.1, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar esperto, porque igual que eu falei, padrão é uma das primeiras coisas que a gente faz na edificação. Aí você coloca o padrão lá, para o pessoal poder ligar a ferramenta e etc. E aí começa a fazer passeio, faz fachada, faz isso, faz aquilo outro. Quando vê, cavalete de água está embaixo aqui, a marquise já passou de 60 e no mais, as observações gerais sobre construções de padrão, a gente chegou ao final. Até a próxima aula, galera. Valeu!